Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui a gente vai comentar sobre a ida do Neymar para o PSG, que durante as 2 semanas, essas últimas 2 semanas, a gente tá aí nesse rebuliço, vai, não vai ficar no Barcelona, vai para o PSG, e muita coisa acontecendo nesse meio tempo aí. Enfim, então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like aí, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, sugestões de outros temas para esse tipo de vídeo aqui também, ok? Bom, antes de a gente falar dessas últimas 2 semanas aí bem agitadas, a gente tem que lembrar que há um tempo atrás o Neymar já tinha recebido uma proposta do PSG para sair do Barcelona. Na época ele estava negociando um aumento salarial com o time, né, catalão, e ele acabou usando essa oferta do PSG como um dos motivos para poder convencer o Barcelona a renovar o contrato dele e aumentar o salário dele. Eu digo como um dos motivos porque a gente sabe que esse não foi o único motivo. A proposta do PSG na época não foi o único motivo. Desde quando o Neymar chegou em Barcelona, que ele vem tendo problemas, tanto com o fisco quanto com o grupo DIS lá, o Santos e etc. Aquela coisa de que a transferência foi cheia de mutreta e não declararam os valores certos para poder pagar menos as outras partes envolvidas e etc, etc. No final do ano passado, inclusive, a promotoria do grupo DIS chegou a pedir a prisão do Neymar. Acho que foi em novembro, se não me engano. Chegou a pedir a prisão do Neymar. O cara cansou de ir a julgamentos e etc, etc. Enfim. Com certeza a oferta do PSG não foi o suficiente para ameaçar a estadia dele em Barcelona. Na época dessa primeira oferta do PSG, ele acabou conseguindo usar isso como um dos motivos para falar para o Barcelona: olha, eu quero um aumento salarial. E aí o Barcelona foi lá, renovou o contrato dele e aumentou o salário dele. Acabou que chegou agora, nessa janela, o PSG chegou de novo, querendo pagar a multa dessa vez ainda mais cabulosa, 222 milhões de euros, quase 1 bilhão de reais. E os caras toparam, falaram: mano, Neymar, mais uma vez, estamos aqui, a gente quer pagar sua multa, o projeto é esse daqui, você vai receber um salário que é esse daqui, que é monstruoso. Então, além da grana, tem o projeto do PSG, tem essa questão do Neymar não ser protagonista no Barcelona atualmente. Enfim, muita coisa envolvida aí. E aí, dessa vez, o Neymar aceitou a proposta dos caras, né? 2 semanas atrás, o Marcelo Beckler conseguiu um furo absurdo, né? Que até então poderia ser a maior barrigada da história do jornalismo esportivo, mas ele acabou dando, tipo, digamos que muita sorte também, porque se o Neymar muda de ideia no meio do caminho e decide ficar no Barcelona, ele ia se ferrar muito, mano. Porque na época, quando o Marcelo Beckler deu a notícia, 2 semanas atrás, de que o Neymar tinha aceitado a proposta, eu não duvido que ele tinha aceitado a proposta ali. Mas demorou 2 semanas para se confirmar essa vontade dele. Se nesse meio do caminho ele muda de ideia, o que pode ter acontecido algumas vezes, e ele estava relutante se sairia ou não, se ele muda de ideia, mano, o Marcelo tava ferrado, porque ele teria dado uma notícia verídica, porque há 2 semanas atrás o Neymar poderia, de repente, ter essa vontade de querer sair, mas no meio do caminho, mano, ele muda de ideia e, mano, quem tá recebendo a notícia, tá ligado? Não vai querer pensar nisso, só vai pensar: mano, o cara cravou 2 semanas atrás que o Neymar tá saindo e o cara vai ficar, saca? Então, méritos pra ele, por ter tido coragem de cravar essa notícia 2 semanas atrás e a notícia acabar sendo confirmada. Enfim, 2 semanas atrás, quando ele cravou essa notícia aí, eu fui um dos caras que não acreditava que o Neymar ia sair. Pelo menos assim, eu tava pensando não com a cabeça do Neymar, eu tava pensando com a minha cabeça, porque a cabeça do Neymar só ele tem, tá ligado? E tipo, não tem como eu saber da vida do cara melhor, mais do que ele próprio, saca? Então na minha cabeça eu falava: cara, o Neymar não vai sair. Primeiro porque não é a primeira vez que o PSG chega oferecendo um acordo pro Neymar, então, e não seria a última caso ele ficasse. Então, pra mim isso daí não é muita coisa. E segundo que a gente tá um ano da Copa. Então, na minha cabeça também, eu não imaginava o Neymar saindo do Barcelona um ano da Copa, porque pra mim ele iria chegar na Copa preocupado só em chegar bem na Copa, saca? Ele não teria que se preocupar em se adaptar a um time novo, a um idioma novo, a um local, um país novo, a um estilo de jogar diferente, a mais responsabilidades também, porque ele vai chegar como dono desse time, então ele vai ter mais responsabilidades também. Quando chegar na Copa ano que vem, ele já vai ter disputado pelo menos uma Champions League com o PSG,
Então a gente vai ter que ver como vai ser o desempenho dele. E na minha cabeça ele não toparia esse desafio tão grande há um ano da Copa, saca? Pra chegar bem na Copa, chegar focado na Copa. E aí, mano, ganhando a Copa, mano, joga onde você quiser, tá ligado? Onde você quiser jogar, joga. Já ganhou a Copa mesmo? Enfim, mas aí era o meu pensamento. É um pensamento, digamos que egoísta. É um pensamento de um brasileiro que deseja ver o sonho do hexacampeonato, tá ligado? Não que ele não queira ganhar, mas enfim, eu tô querendo dizer que aí é um pensamento só meu. E conforme os dias foram passando ao longo dessas 2 semanas aí, deu pra perceber como o Neymar tava realmente transparecendo que ele tava realmente afim de sair do Barcelona. E aí a ideia do Neymar saindo do Barcelona foi ficando cada vez mais fácil de ser digerida, digamos assim, né? E tanto que ontem eu cheguei até a twittar a respeito, já meio que assim, eu cheguei a twittar já que, mano, já aceitando a saída do Neymar do Barcelona, mas tentando entender como o PSG faria isso. Porque o PSG, ele teria, ou ainda tem, não sei a que pé que tá, eu imagino que não tem mais, 2 obstáculos muito grandes para poder enfrentar. Mesmo que o PSG quisesse levar o Neymar e o Neymar quisesse ir para o PSG, existiriam 2 obstáculos muito grandes aí. O primeiro, o do fair play financeiro, que para quem não sabe é aquela regra que a UEFA impõe aos times da Europa para evitar de um time que tem muita grana simplesmente ficar toda a janela gastando uma cacetada de dinheiro muito acima do quanto eles recebem de grana, né, naquela temporada, e evitar de algum time que tem grana só ficar gastando sem nem pensar, e isso pode acabar deixando o mercado todo cagado, né? Teria esse problema do fair play financeiro, e outro problema também é de que o Barcelona teria congelado um bônus de renovação de contrato que o Neymar teria direito quando ele fez essa última renovação, em que ele aumentou o salário, que eu comentei agora há pouco. O Barcelona não tinha pago essa quantia ainda, e eles estariam segurando essa grana não desde essa época, né? Eles não tinham pago ainda, até hoje, e aí com essa iminente saída do Neymar, eles estariam segurando essa grana, né? Porque essa grana, como era proveniente da renovação do contrato, pro Barcelona seria meio que o seguinte: olha, essa grana é de um contrato que você assinou dizendo que ficaria aqui até tal data. Aí agora você tá saindo? Não, então a gente vai segurar essa grana. No contrato dele tem uma cláusula. Se o time tá pagando a cláusula e o jogador quer sair, acabou o contrato. Tá ligado? Não tem mais essa. Então, essa grana que o Barcelona tinha que já ter pago ao Neymar é de direito dele, saca? Mas, enfim, o Barcelona tava segurando essa grana, e aí a Liga Espanhola disse que por conta dessa pendência de pagamento aí, não ia poder liberar o jogador também. Então eram 2 obstáculos que o PSG teria que ultrapassar para poder contratar o Neymar, né? A questão do fair play financeiro, existe até meio que uma saída. Essa saída seria você vender, tirar jogadores do time para poder balancear a quantidade de grana que está saindo e a quantidade de grana que está entrando. Existe já uma notícia e uns rumores dizendo que o jogador que sairia seria o Matuidi. Primeiro porque é um jogador visado, é um jogador que tem mercado, já recebeu ofertas em janelas anteriores, já recebeu sondagens em janelas anteriores, e é um jogador também que só tem mais um ano de contrato com o clube. Então uma saída para o PSG seria deixar ele sair já agora, receber uma grana por ele, porque ele tem mercado para isso, então se você bota ele para ser vendido agora, vai ter gente que vai querer levar ele agora, então você estaria evitando problemas com fair play financeiro, e como ele só tem mais um ano de contrato, você estaria evitando de acabar perdendo o jogador de graça, porque daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Outros nomes que foram sondados também seriam do Draxler, do Di Maria. Esses 2 eu duvido muito que sairiam. Não que o Matuidi não seja importante, mas é aquilo. Algum jogador de valor vai ter que sair. Tá ligado? Então vamos fazer com que seja o Matuidi, porque ele só tem mais um ano de contrato e ele também tem mercado. É basicamente isso. Verratti também era uma opção, mas pro PSG não é interessante, né? Eles querem manter o Verratti também. O Verratti também tem um baita mercado e iria pro Barcelona tranquilamente, mas o PSG vai querer manter o Verratti, obviamente, por entender que o jogador é importante pro clube, né? É importante pro projeto do time. Bom, eu já tinha comentado, né? Pra mim, o Neymar sair do Barcelona agora não era o ideal. A gente tá há um ano da Copa do Mundo e o ideal era que ele chegasse bem. Ele chegasse focado simplesmente em estar bem com a seleção, estar bem com a Copa do Mundo. E aí, o quanto menos coisa você tem que se preocupar, melhor. Você se transferindo agora, você vai ter, durante o próximo ano, que é importante para o jogador para se preparar para a Copa, ele vai ter que se preocupar de estar num ambiente diferente, num país diferente, num idioma diferente,
com jogadores diferentes, é óbvio, tem brasileiros lá que vão ajudar ele nesse processo, obviamente, amigos dele de seleção, mas tudo muda, saca? Tudo muda, incluindo as responsabilidades dele, porque ele vai estar chegando como dono do time. E isso era um dos motivos também que algumas pessoas defendiam a saída dele para o PSG, para ele ser protagonista, ele ser dono de um time. No Barcelona ele não era esse protagonista, por mais que ele jogasse muito, sempre o Messi estaria um nível acima dele. Na minha opinião, ele não precisa, tendo a Copa do Mundo ano que vem, ele não precisava ir para o PSG para ser melhor do mundo. Se ele fica no Barcelona e ele ganha a Copa ano que vem, ele é melhor do mundo, cara. Na minha opinião, ele mantendo o nível que ele mantém no Barcelona e ele ganha a Copa do Mundo, ele vai ser melhor do mundo. Ponto final. A Copa do Mundo tem um peso muito grande na temporada. A gente sabe disso. Vídeo em 2006, quando o Cannavaro foi eleito o melhor do mundo, né? Então, na minha opinião, não vai ser o PSG que pode dar esse título de melhor jogador do mundo para ele no ano que vem. Vai ser a Copa do Mundo. Se ele ir pro PSG, arrebentar no PSG e não for campeão da Copa, eu acho que o título de melhor do mundo não vem de qualquer forma. A não ser que ele ganhe a Champions League. Se ele for pro PSG e ganhar a Champions League a Champions League a gente sabe que tem um peso também muito grande, mas ele ganhar a Champions League como dono do time do PSG, um time que tem esse projeto de ser campeão europeu, aí eu concordo. Aí ele com certeza vai ser eleito o melhor do mundo, sim, mesmo não ganhando a Copa do Mundo. Mas ir pro PSG e ganhar o título europeu pelo clube é uma coisa que ele já poderia fazer depois da Copa, saca? Não precisava ser agora, entendeu? Ele poderia agora chegar focado na Copa, porque a Copa já teria um peso suficiente para fazer ele ser melhor do mundo, mesmo estando no Barcelona, que é o time do Messi. Mas aí vai da decisão do cara de esperar um pouco mais ou não. De repente ele quer isso pra agora. Ele quer ser dono de um time agora. Ele quer ser protagonista agora. Ele quer encarar esse desafio agora. Ele quer tentar levar o PSG a um título europeu, o que é um baita desafio agora. Mas se ele acha que ele pode e ele precisa encarar esse desafio agora, então, mano, eu como brasileiro desejo todo sucesso pra ele, tá ligado? Eu não sou torcedor do Barcelona, não sou torcedor do PSG, apesar de estar com a camisa aqui. Estou com a camisa do PSG porque o assunto é pertinente, mas não sou torcedor de nenhum dos dois clubes, sou brasileiro, eu torço pelo Flamengo e torço pelo Brasil. O Neymar é brasileiro, então eu torço pelo sucesso dele aonde quer que ele jogue, tá ligado? Então, mano, se ele decidiu encarar esse desafio agora, mesmo eu não concordando, eu não tenho que tentar entender a cabeça dele. A vida do cara, ninguém entende melhor a vida dele do que ele mesmo, saca? Ninguém pode se achar no direito de saber mais da vida do cara do que ele mesmo. Na minha opinião de bosta, eu acho que não era o momento. Mas a vida do cara, a decisão é dele, saca? Se ele quer encarar esse desafio agora, eu desejo toda a sorte do mundo pra ele como brasileiro, que ele arrebente. Vou torcer, querendo ou não, indiretamente pro PSG conquistar o título, porque ele é brasileiro, ele vai estar lá, eu torço pelo Neymar, eu não torço pelo PSG, eu torço pelo Neymar. Então se eu tiver, tá ligado, PSG e qualquer outro clube disputando a Liga dos Campeões, eu indiretamente vou estar torcendo pelo PSG, porque eu vou querer ver o Neymar arrebentar com a camisa do PSG, porque eu sou brasileiro, tá ligado? E, enfim, ele é o nosso principal jogador no momento. Então eu quero ver o nosso principal jogador brasileiro arrebentando, conquistando os títulos, etc. Enfim, na minha opinião, a Liga Francesa não é tão competitiva quanto a Liga Espanhola. Não que a Liga Espanhola seja um exemplo de liga competitiva. Liga competitiva é a Liga Inglesa. Então, se o Neymar tivesse uma oferta do Manchester United, do Chelsea, eu acho que seria muito mais interessante, porque é uma liga mais competitiva, uma liga muito mais interessante. Você ganhar um título inglês tem muito mais peso do que ganhar um título francês, na minha opinião. E a Liga Espanhola é uma liga famosa por dar títulos de melhores do mundo também para jogadores. O El Clássico, Barcelona e Real Madrid e Barcelona, tanto faz, é um jogo que para o mundo da bola. Todo mundo para no final de semana para assistir essa partida. É uma partida que tem um peso muito maior do que qualquer partida que o PSG vai fazer localmente. Então, assim, tem muitas coisas que estão na balança que, na minha opinião, fariam com que essa transferência do Neymar pro PSG não fosse tão interessante. Mas, como eu falei, minha opinião. Enfim, então esse é o vídeo, trazendo alguns fatos aqui pra vocês e também um pouco da minha opinião sobre o assunto. Agora é a hora de vocês falarem sobre esse assunto aqui nos comentários. Por favor, com educação, tá, galera? Sem eu querer xingar o outro, ofender o outro, debater é sempre saudável, tá? Você conversar com outras pessoas que têm opiniões diferentes é sempre interessante, mas sem ofender um ao outro, senão eu vou ser obrigado a, de repente, bloquear você.
Você não tem que ser mal educado com o outro porque o outro tem uma opinião diferente da sua, beleza? Então vamos debater sobre esse assunto aqui nos comentários, ok? Se você gostou desse vídeo, como eu falei lá no início, deixa seu joinha aqui, deixa nos comentários também, além da sua opinião sobre esse assunto, sugestões de outros temas desse vídeo aqui, se você gostou desse tipo de vídeo, esse tipo de coisa. Se você não é inscrito no canal ainda, gostou desse vídeo, viu outros de repente, gostou também, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Eu vejo vocês numa próxima, valeu, um abraço e fui!